Fala galera, tudo bem? Vamos aqui para mais uma revisão agora de geografia para vocês, tudo bem? Nessa revisão eu escolhi abordar alguns temas aí que muitos alunos têm dificuldade. E para começar, eu vou revisar para vocês aqui com vocês um tema que é de geologia, que é uma pauta aí bem passível de aparecer na prova. Por quê? Vamos lembrar que no começo do ano, começo de 2023, nós tivemos alguns eventos geológicos que chamaram muita atenção. Nós tivemos um terremoto muito forte na Turquia e na Síria, né, que devastou os territórios ali nessa região, levando à morte de milhares de pessoas e produzindo centenas de milhares de desabrigados. Então, por isso, a questão da geologia é uma pauta importante. Também nós tivemos um terremoto muito importante em Marrocos, e no Afeganistão, mais recentemente, alguns tremores também causaram muitos danos e mortes. Ou seja, a questão dos terremotos vira uma pauta fundamental aí nos últimos anos, beleza? Então vamos recordar aqui, galera. Para falar de geologia, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Os movimentos de placas tectônicas. Então eu vou trazer aqui para vocês, primeiro, os movimentos orogênicos, que são basicamente os movimentos verticais, né? Então, de forma orogênica, as placas podem se chocar, podem se separar ou podem atritar lateralmente, certo? Lembrando que a Terra é dividida em 12 grandes placas, lembrando que essa divisão de 12 placas é uma divisão mais didática, mais fácil, você pode subdividir em várias outras, tá? Mas enfim, essas 12 grandes placas, em seus limites, elas estão ou se chocando, ou se separando ou atritando lateralmente. Quando elas estão se chocando, a gente vai ter o quê? Um movimento que a gente chama de convergência de placas, né? Então as placas se tornam convergentes, beleza? Os movimentos convergentes são mais violentos e produzem geralmente a formação de dobras, né? Elas se chocam e dobram. Esses dobramentos são as cadeias orogênicas ou cadeias montanhosas atuais, beleza? Quando eu uso o termo cadeias orogênicas, significa que são cadeias produzidas por choque, né, de placas, pelo esse movimento horizontal delas, beleza? Nos limites convergentes, a orogenia é um processo muito importante, ou seja, a formação de montanhas, e é comum estar associado a vulcões. Maior cadeia de montanha é o Himalaia, né? A gente tem aqui perto a Cordilheira dos Andes, que também é um cordão, um cinturão orogênico bastante importante, beleza? No território brasileiro, teve orogenia? Teve, cuidado, tá? Tem gente que acha que não. Ah, professor, mas não é só dobramento moderno, não sei o que e tal. A orogenia moderna é que porque aconteceu na era cenozoica do tempo geológico. A era cenozoica são os últimos 65 milhões de anos, beleza? O Brasil tem sim cinturões orogênicos, porém é uma orogenia pré-cambriana. O que significa ser pré-cambriano? Significa que tem mais de 550 milhões de anos. Então significa que, sei lá, 600 milhões de anos atrás ou até mais, a gente teve sim formação de dobramentos aqui no Brasil, beleza? Só que ao longo desses mais de 500 milhões de anos, esses dobramentos foram se desgastando e hoje são as serras próximas ao litoral brasileiro, beleza? Serra Geral, Serra do Mar, tranquilinho? Maravilha? Então, ok. Além do pré-cambriano, a gente tem o Paleozoico, que é aquela era geológica muito importante que vai do período Cambriano até o Permiano. É lá no Paleozoico que a gente vai ter o Carbonífero, onde vai formar as enormes florestas que vão dar origem ao carvão mineral de hoje. Olha que importante correlação, né? Vinculei energia fóssil a estruturação geológica. Importante, viu, galera? Então, basicamente, de onde vem o carvão mineral são florestas paleozoicas, principalmente do período carbonífero, onde a gente tinha muito oxigênio na atmosfera, tínhamos água, calor, tudo para a planta crescer e ficar grande, beleza? Então, basicamente, o Paleozoico termina no período Permiano, onde a gente vai começar a ter o quê? No Permiano, meus queridos, a gente tem um processo relacionado à formação ali da Pangeia, né? No Permiano, a gente vai ter ali a formação já do supercontinente chamado Pangeia. E no final desse Permiano, a Pangeia começa a se separar. O final do Permiano e o começo de separação da Pangeia,
quer dizer o seguinte, quer dizer que eu vou ter muito vulcanismo, porque as placas se separando, eu vou ter muita orogenia. Só que aí vai ser a orogenia, que eu vou destacar aqui para vocês, de separação. Então, a separação vai produzir a orogenia de divergência, né? Então, a orogenia de divergência é a orogenia que vai produzir a separação das placas. A divergência, galera, vai também produzir a formação de oceanos. Por quê? Quando as placas estão se separando, forma um buraco. Esse buraco acumula água que ocasionalmente vira um oceano. Na prática, o que um oceano é? É só um buracão cheio d'água, uma poça d'água gigante. Na prática é isso, beleza? Então as placas se separam. No processo de separação você tem fluido magmático saindo, né? Entrando em contato com a superfície e solidificando. Esse magma solidifica e forma um pedaço novo da crosta. Essa crosta nova é mais fina, que vai virar o assoalho submarino. Logo, separou um pouco a Pangeia, você vai ter início da formação de novos oceanos, tudo bem? E aí a gente começa a ter um processo muito intenso de vulcanismo, porque separação de placa produz muito material magmático caindo na superfície, beleza? Aí vai formar aquela rocha basáltica, né, galera? O que é o basalto? É justamente o magma solidificado na superfície. A lava, né? Por isso que é rocha vulcânica, né? Então a lava, o magma que sai na superfície vira lava, a gente chama de lava, solidifica, forma o famoso e o pretinho basalto. Tudo bem? Maravilha? Formando assoalho submarino. Então a separação da Pangeia vai ser um evento muito importante na geologia e vai produzir muito derramamento basáltico que vai formar parte do território brasileiro. Olha que massa! Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, ali a gente tem várias áreas importantes de cobertura basáltica que vem da separação da África e da América do Sul no processo de separação da Pangeia e formação do Oceano Atlântico, né, gente? Beleza? Importante. Esses dois movimentos são os mais importantes. E aqui, gente, o terceiro movimento, a gente tem o atrito lateral. Esse atrito lateral também é chamado de movimento conservativo, tá? Certo? Um movimento conservativo, beleza? Ou transformante, as placas deslizam lateralmente. É o que acontece ali na famosa falha de San Andrés, Oceano Pacífico e oeste da América do Norte. Tudo bem, galera? Lembraram os 3 tipos de movimentos? E importantes, pode aparecer na prova. Professor, Turquia lá e pá, tipo de movimento que eu tenho ali. Bom, a placa africana, ela está em movimento de convergência com a placa europeia, ok? É um movimento de convergência ali, tudo bem? Só que ali naquele pedacinho onde houve especificamente o terremoto da Turquia, a gente teve um rasgo ali, um movimento que até foi lateralizante, ok? Mas a grande placa africana e a grande placa eurasiática estão em contato convergente, tudo bem? Maravilha? Lembraram? Massa. Bom, o terremoto, basicamente, tá? Ele vai ter como como causa, justamente a movimentação dessas placas, né? Então, a movimentação dessas placas vai produzir esse terremoto. Qual movimento, professor, vai produzir o terremoto? Qualquer movimento, meu caro, qualquer movimento. A placa movimentou, vai ter terremoto. A questão é a força. Geralmente, se você estiver perto dos limites, você vai ter terremotos mais violentos, ok? Beleza? É comum você ter terremotos muito violentos aqui em zonas de convergência, porque na convergência você tem a orogenia, você tem uma formação bastante abrupta, um processo muito violento ali, né? Então, ali às vezes você vê mais forte, mas qualquer movimento produz terremoto. Bom, vamos puxar um gancho e falar um pouco de terremoto no Brasil, beleza? Professor, eu vi que tem terremoto no Brasil e tudo mais e tal. Como que é isso aí? Bom, no Brasil a gente não tem áreas de limites de placas. Então não adianta você procurar um limite convergente, divergente ou conservativo aqui no território brasileiro que você não vai ter. O limite mais próximo de placa é o meio do Oceano Atlântico, que é o limite da nossa placa sul-americana com a placa africana. Ou se você for para o Chile, você vai ter o limite ali no Oceano Pacífico da placa de Nazca com a placa sul-americana. Nós estamos de boa no meio dela. Então, é bem mais seguro. Então, da onde vêm os tremores de terra no Brasil? Galera,
Bom, os tremores de terra no Brasil estão associados a processos de acomodação, tá? Acomodação, beleza? De blocos da crosta, beleza? Como assim, professor? Toda vez que eu falo crosta, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo à parte rochosa, estou me referindo à placa. Então, basicamente, a estrutura da crosta aqui no Brasil é muito antiga, então em vários pontos ela é muito desgastada. Então é natural, principalmente perto do litoral, onde a gente tem muitas formações de serra e relevos todos bastante irregulares ali, né? Ali na Bahia, parte da Bahia, Minas, principalmente Minas, né? Você tem ali a Serra do Espinhaço, que é um enorme sistema de cordilheiras ali, né? Cordilheiras baixas, obviamente, mas é um sistema de cordilheiras, beleza? Bem no meio de Minas ali. Ali é natural que, com o tempo, essa crosta vai se reacomodando, porque dilata, contrai, né, desgasta com o tempo, né, o processo de desgaste exógeno, o processo de intemperismo, erosão, e aí, naturalmente, essa crosta vai se movimentando, que é natural, não é? É natural, galera. Imagina a sua casa, né, sua casa de alvenaria. Se sua casa é novinha, você pode esperar que em breve você vai começar a observar movimentos das paredes, é natural. As coisas vão se acomodando e essa acomodação do terreno produz vibrações que são geralmente registradas como terremotos no Brasil. Tudo bem? Processos humanos podem produzir terremotos? Pode. Galera, imagina o seguinte, ó. Aconteceu lá em Maceió, olha que loucura, eu começo a ter uma exploração mineral intensa no subsolo, eu estou retirando o que está embaixo, estou tirando o que está embaixo. Naturalmente, o que está em cima pode ceder, pode subsidir, subsidência pode rebaixar. Então, eu posso ter movimentos também de crosta produzidos por interferência por atividades humanas. No Chile, você tem vários pontos de mineração muito abruptos, pedreira, eu explodo, arranco o que está embaixo, boto TNT, dinamite naquele negócio para explodir, para arrancar rocha, para arrancar pedra, para tirar cobre, o que for. E esse processo vai instabilizando a crosta. Naturalmente, pode produzir o quê? Terremoto como resultado. Tudo bem, galera? Atenção a isso, tá? O Brasil tem sim terremotos registrados, são fracos, é fato, mas são registrados principalmente por acomodação da crosta, e é muito comum em estados mais próximos do litoral, na porção leste, Minas, Bahia, por exemplo, São Paulo também. Show de bola? Dúvidas? Maravilha? Então, massa. Vamos continuar aqui a nossa revisão. Bom, gente, uma coisa que às vezes o Enem cobra também é uma correlação de geologia e mineração, né? Mineração. Ó, eu já vi o Enem cobrando pelo menos 2 vezes aí nos últimos anos isso aqui, ó. Você vai lembrar o que, meus caros? De geologia e mineração. Você vai lembrar das estruturas geológicas presentes no Brasil. O Brasil tem predominantemente bacias sedimentares como estrutura de relevo. Tá? Essas bacias sedimentares, elas vão produzir para a gente, principalmente como recurso mineral, combustíveis, tá? Fósseis, né? Fósseis. E aí a gente vai destacar as bacias sedimentares marinhas. Destaque ali Bacia de Campos, Bacia de Santos, que estão no complexo chamado pré-sal, né, galera? O pré-sal, nosso pré-sal, gente. O pré-sal é aquela imensa área de sedimentação no litoral brasileiro que vai lá do Espírito Santo até Santa Catarina, gigantesco. Dá um rolê do litoral do Espírito Santo até Santa Catarina, tudo ali embaixo é o chamado pré-sal. Bom, essa imensa área de bacia de sedimentação, ela remonta à formação do Oceano Atlântico, inclusive a separação da Pangeia, né? Formação do Oceano Atlântico, separação da Pangeia. Nesse processo aí, de mais de 100 milhões de anos atrás, esse oceano ali foi sedimentando muita matéria orgânica ali no fundo. O sal foi criando uma camadinha seladora, então foi com o tempo criando assim, ó, uma matéria orgânica delícia para formar petróleo, sal, rocha, matéria orgânica, sal, rocha. E aí, com o tempo, essa matéria orgânica aí virou uma estrutura rochosa sedimentar orgânica, bem lacradinha pelo sal. Isso é o pré-sal, ou seja, o pré-sal está embaixo do sal. Tá? Ah, professor, pré não é antes? Bom, se eu lembrar geologicamente, o que está embaixo foi formado antes, não foi? Sempre que está mais profundo foi formado antes, por isso,
óleo de baixo para cima, pré-sal está embaixo. Maravilha? Então os caras descobriram, depois de muito estudo, que havia uma enorme reserva pré-sal de hidrocarbonetos, matéria orgânica acumulada. Foram lá, furaram, acharam o petróleo que fundamenta a exploração petrolífera do Brasil em meados do século XXI. Beleza? Quase todo o nosso petróleo vem dessa imensa reserva subterrânea. Tranquilo, gente? Maravilha? Aqui puxa um ganchozinho de atualidades. Ó, a Petrobras está fazendo aniversário, bonitinha, né? Quantos anos? 70 aninhos, tá? Ou seja, faz 70 anos que existe a Companhia de Petróleo do Brasil, chamada Petrobras, criada para ser um monopólio estatal no governo Vargas, que vai passar por um intenso processo de tentativa de privatização ou parcial privatização nos anos 90 e 2000, lá no governo Fernando Henrique, né? Beleza? Então é importante destacar a história da Petrobras na formação do nosso querido país, beleza? Importante. A Petrobras é uma empresa de economia mista, capital aberto, ou seja, tem uma pressão enorme do mercado que interfere no preço do nosso combustível. Tudo bem? Beleza? Petrobras manja muito, tem muita tecnologia para fazer esse rolê de explorar bacias sedimentares em alto mar em grande profundidade. Difícil achar uma empresa melhor, hein? Difícil. Igual, talvez, melhor, muito difícil. Somos top aí no ranking desse know-how de expertise tecnológica para explorar petróleo em alta profundidade. Massa? Ficou legal aqui? Puxamos vários ganchos? Maravilha. Revisou isso, tá, galera? Puxar gancho. Vamos lá. Outra estrutura geológica importante aqui no Brasil, nós temos os escudos cristalinos, beleza? Os escudos cristalinos. Escudos cristalinos, quando eu falo em mineração, eu vou vincular com o quê? Fala para mim aqui, ó, tá? Minerais metálicos. Isso cai no Enem de vez em quando, né, meus caros? Minerais metálicos. Galera, ó, tem escudo cristalino? Vai ter provavelmente ferro, bauxita, enfim, ouro, cobre, certo? Lá nas terras Yanomamis, onde há aquele flagelo terrível do povo Yanomami, a gente tem grande exploração por garimpos ilegais de ouro. Se tem ouro ali, gente, qual a estrutura geológica que predomina naquele extremo nortão do Brasil? Escudo cristalino, para ser mais específico, o escudo das Guianas, tá? Gente, olha, tá falando de exploração de ouro, tá falando de exploração de ferro, de bauxita, você não lembra, você vai chutar qual estrutura geológica? Escudo cristalino, ou os crátons também, né? Beleza? Tá falando de petróleo, tá falando de combustível fóssil, você vai chutar o quê? Bacias sedimentares. Tudo bem, meus caros? Importantíssimo. Ficou legal? Deu para dar um pouco de luz? Deu para dar aquela relembrada de geologia? Maravilha? Ah, tem muito mais, tá? Mas não vai dar tempo de abordar tudo, obviamente. Agora, vamos falar de um outro tema também, que às vezes aparece na prova do Enem, e quando cai, ó, não cai muito fácil não, hein? Já vi muito aluno errando questões ligadas a climatologia, né, meus caros? Climatologia, tá? E para lembrar climatologia, né, a gente tem que lembrar os elementos do clima aqui, ó, rapidinho. Os elementos do clima são aqueles caras que a gente usa para fazer a previsão meteorológica. O que eu analiso? O que eu vou medir para fazer a previsão meteorológica? Eu sempre dou a dica fácil. Pega seu celular, abre a previsão. O que você vai ver? Temperatura em graus Celsius, né? Geralmente você vai ver... Ih, borrou tudo aqui, peraí. Você vai ver, tá? Pressão atmosférica, tá? Você vai ver umidade relativa do ar, você vai ver também, tá? Radiação solar. Beleza? Então, esses caras aqui são os principais elementos do clima. Se você tiver uma boa medição disso aqui, você faz uma previsão do tempo legal. Lembrando que tempo é o que eu observo momentaneamente, a meteorologia, e clima é um padrão que a gente observa ao longo de pelo menos 30 anos, ok? Por isso, quando eu falo mudanças climáticas, eu tenho que ver uma mudança no padrão atmosférico ao longo de um período longo, ao curso de um período longo de tempo. Tudo bem? Bom,
pressão atmosférica aqui, galera, o Enem, ele cobre umas coisas bacanas às vezes, né? Só que, e às vezes bem específicos, tá? Só que aqui, ó, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Nós temos as zonas de baixa pressão atmosférica e zonas de alta pressão atmosférica. Gente, regra, tá? Não discute, só aceita a regra, tá? Regra. Sempre o vento vai soprar da alta para baixa pressão. Sempre, não é de vez em quando, é sempre. Beleza? Então, se você vê alguma questão que te traz uma análise de fluxo de ar padrão, o vento vem daqui e vai para lá, aqui é alta, lá é baixa, acabou, tá? Acabou, não discute isso. Sempre o vento sopra da alta para baixa, beleza? Bom, nós temos algumas áreas de baixa pressão que a gente chama, uma área muito importante que é chamada de zona de convergência, intertropical. A zona de convergência intertropical também chamado de ZCIT. Tá? Zona de convergência intertropical, como o nome sugere, se eu tenho um trópico aqui em cima e um trópico aqui embaixo, o que eu tenho no meio do trópico? Adivinha? O Equador. Trópico de Câncer, 23 graus de latitude norte. Trópico de Capricórnio, 23 graus de latitude sul. 23,5, tá? E no meio, a 0 grau, o Equador. O que está entre os trópicos? Intertropical, o Equador. Então, qual é a região intertropical? Zona intertropical, a região equatorial. O que eu tenho no Brasil? Pensa, Brasil perto do Equador, Amazônia. Você tem a Amazônia. Então, a Amazônia está na região de ocorrência da ZCIT. Se é convergência, convergência não é vir? Então, se está vindo, é porque o vento está vindo para cá. Se o vento está vindo para cá, é alta ou baixa pressão? Fala para mim. Baixa, né? Então, a zona de convergência é uma zona de baixa pressão. Então, comparativamente, se aqui vai ser baixa, a origem do vento vai ser alta. Pensa comigo. Aqui não é o Equador? Não é? É o Equador. Então, aqui não é o trópico, aqui não é o trópico. Se o vento está fazendo assim, então aqui nos trópicos eu tendo a ter o quê? As zonas de alta pressão, porque são as zonas que vão dispersar o vento para a ZCIT. Beleza? Lógica global de circulação. Esses ventos são chamados ventos alísios. Quem que são os ventos alísios, então? Olha lá. Os ventos alísios são os caras que sopram, tá? De áreas próximas a 30 graus de latitude, tá? 30 graus de latitude, norte ou sul, tá bom? Em direção a ZCIT, ok? Esses ventos são chamados de ventos alísios. Se eles vêm do Câncer, ali da região para cima de Câncer, para o Equador, são os alísios de Nordeste. Se eles vêm de Capricórnio, para baixo de Capricórnio, para lá, de Sudeste, beleza? Os ventos alísios produzem um padrão geral de circulação atmosférica. Tudo bem? Maravilha? Além dos ventos alísios, nós temos os contralísios. Ué, se o alísio vai, o contralísio volta. Então, o contralísio é o vento que sai da ZCIT e volta para as áreas próximas ao trópico de Capricórnio e de Câncer. Ah, professor, você está falando do trópico, mas aqui está 30 graus. Meu caro, o trópico está a 23 graus e 27 minutos, norte ou sul. 30 graus é um pouquinho para baixo, entendeu? Então, a lógica é a mesma. Tudo bem? Maravilha? Contralísio tende a ser mais seco e os alísios tendem a ser mais úmidos. Outra parada que a gente associa aqui é o bendito dos rios voadores, né? Eu falo bendito porque é muito importante, tá? Galera, os rios voadores, né? Os rios voadores são os caras ali, ó, que trazem chuva aqui para o centro-sul do Brasil. Obrigado, rios voadores, tá? Basicamente é um fluxo de umidade que você vai ter, ó, beleza? Umidade da Amazônia para o centro-sul do Brasil, meus caros. Centro-sul do Brasil.
Esse fluxo de umidade, ele vem da evapotranspiração da floresta. Vamos lembrar? Ó, vem lá o ventalísio chegando na zecite, pá, tá vindo do oceano, né? Pô, tá vindo com umidade, chega na zecite, chove. Né? Lembrando que ele é muito quente, você produz correntes de ascensão de ar, zonas de convecção, né? Choveu ali, vai produzir e ajudar a formar a floresta. Essa floresta é tão grande, tão grande, tão grande que ela produz um processo enorme de evapotranspiração, algo que o meu sovaco vem fazendo exatamente agora, evapotranspirando. Árvores de grande porte da floresta evapotranspiram centenas de litros por dia. Tá? Ou seja, uma árvore de grande porte pode evapotranspirar uma caixa d'água inteira. Louco, né, gente? Por dia. Surreal isso, né? Absurdo. Então você tem milhares, tá? Milhões de árvores de grande porte evapotranspirando, produzindo essa umidade. Então, na verdade, essa chuva que é despejada lá, a atmosfera é recarregada pela evapotranspiração. Maravilha! Então a evapotranspiração recarrega a atmosfera. Os ventos, pela rotação da Terra, pelo efeito Coriolis, né, empurra a coisa mais para o oeste. Mas chegando para o oeste, tem a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma barreira, uma parede. Né? Então essa umidade, com esse vento úmido, bate nos Andes e é desviado para o centro da América do Sul. Como assim, professor? Pega o seu ventilador, liga e vira na parede, beleza? Virou na parede, vai bater e vai voltar o vento. Dá uma inclinadinha no vento, ele vai bater e vai virar para lá. Basicamente isso que a cordilheira faz, ela redireciona o vento que vem da evaporação ali da Amazônia, entendeu? Então nesse processo ali na cordilheira, na borda da cordilheira, chove bastante, porque essa umidade bate e acaba precipitando ali e ajudando a alimentar os rios. O resto da umidade vem para cá, obrigado, fazendo chover no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, em Goiás, em Mato Grosso, ok? Então, boa parte das chuvas de verão que atingem o centro-sul do Brasil vem da Amazônia pelo processo conhecido como rios voadores, né? Beleza? É o fluxo de umidade amazônico. Ei, pera lá, professor, você está falando que a umidade vem da evaporação, da evapotranspiração da floresta? É. Ué, mas a floresta não foi bem desmatada? Foi. Então, o que vai acontecer com a evapotranspiração? Exatamente. Então, o desmatamento sistêmico da floresta amazônica pode impactar no fluxo de umidade do centro-sul em função da alteração da dinâmica, né, da questão dos rios voadores, beleza? Menos evapotranspiração, menos umidade no centro-sul, logo aqui fica mais seco, logo é ruim para todo mundo, beleza? Por isso que a expansão dos processos de agricultura lá para a Amazônia é ruim para os produtores rurais daqui da região. Ou seja, não faz sentido um produtor rural aqui defender a expansão do desmatamento da Amazônia para a fronteira agropecuária. É lutar contra a própria causa, né? Mas, enfim, incoerências desse Brasilzão. Beleza? Tranquilo, lembraram? Maravilha! Outra pauta aqui para a gente recordar, estamos chegando quase ao fim, são as nossas massas de ar, né, galera? As massas de ar que atuam no Brasil. Gente, massa de ar é muito simples. Tá? Sempre são 3 letras. A primeira é M. M do quê? De massa, né? Então, a segunda letra sempre vai ser T, sempre vai ser E ou sempre vai ser P. Por quê? Tropical, equatorial e polar. Pô, deixa eu inverter aqui que fica melhor, né? Vamos botar na ordem aqui, né, professor? Vamos botar aqui, ó, E e aqui o T. Pronto. Equatorial, tropical, polar. Tudo que vem do Equador é quente, tudo que vem dos trópicos é quente, está perto do Equador, e tudo que vem do polo é frio. Então, quente, quente, frio. Bom, a terceira letra pode ser A de Atlântico ou C de continental. Se a gente tivesse litoral pacífico, seria P de Pacífico, mas não temos, né? Então, aqui, ó, MEA, massa equatorial atlântica. Ok? Deixa eu botar outro cara aqui, ó. A gente vai ter outra aqui. Massa equatorial continental, tá? Então, a gente tem 2 massas equatoriais. Massa equatorial atlântica e massa equatorial continental. Aqui, mesma coisa. Massa tropical atlântica, tá? E massa tropical continental. MTA, MTC. E aqui só tem a Atlântica, massa polar atlântica, não tem massa polar continental. Galera, professor, mas e aí, como que funciona? Simples. Aqui, ó, quente, quente, fria, certo?
Então a gente tem 1, 2, 3, 4 massas quentes e uma massa fria. Ah, legal, simples assim. A terceira letra que está em azul aqui, ó, indica o índice de umidade. Toda a massa atlântica é úmida por ser formada no oceano. Logo, eu tenho de cara 3 massas úmidas. MEA, úmida, MTA, úmida, MPA, úmida, a via de regra, ok? E as com C deveriam ser secas. Logo, era para eu ter 2 massas secas. Perfeito. Só que aqui tem um detalhe. A MEC é uma exceção. Sabe por que a MEC não é seca? Tadã, rios voadores. Por que a MEC não é seca? Porque a MEC ela é produzida no interior, no continente, só que na região equatorial. Lembrando que eu tenho no continente, ali perto do Equador, floresta. Então a MEC não é seca por conta da dinâmica dos rios voadores. Resumindo a ópera, eu tenho MEA, úmida, MEC, úmida, MTA, úmida, MTC, seca, MPA, úmida. Então eu tenho 4 massas úmidas e uma massa seca. Eu tenho 4 massas quentes e uma massa fria. Ok? Tudo bem? A MPA, galera, é a famosa massa da frente fria. Tá? A MPA vai produzir as famigeradas frentes frias. Beleza? Frentes frias são basicamente processos de choque de massas de ar. Quando a MPA resolve vir no Brasil, ela tem várias formas de vir, tá? Só um parênteses. Ela pode vir arrebentando tudo lá em julho. Putz, às vezes ela chega chegando, né? Fazendo a temperatura cair perto de 0. Pá, nossa senhora. Mas às vezes ela chega bem suavezinha, né? Então, a força da MPA vai depender da origem dela, vai depender de como ela está vindo lá do extremo sul da América do Sul, lá perto da Antártica. Entendeu? Ela é formada ali no Oceano Atlântico, pertinho da Argentina, pertinho da Antártica. Tudo bem? Ela vem subindo. Quando ela sobe, ela vem subindo e adentra o território brasileiro, ela vai se chocar com uma outra massa quente. E esse choque de massas vai produzir uma diferença de pressão. Ok? Então eu vou ter uma zona de pressão baixa, uma zona de pressão alta, que vai produzir um fluxo de vento muito violento. Por isso que sempre, olha que interessante, quando tem uma frente fria, a primeira coisa que você percebe é o vento, né? Tá lá, tá mó quente, né? Puta, nossa, que calor dos infernos, nossa senhora. Aí começa a ventar. No inverno isso é bem comum. Aqui no Mato Grosso do Sul, então, é batata, é facinho de ver, tá? Tá ventando, você, putz, olha esse vento, o tempo vai virar. Esse vento indica uma diferença de pressão bastante significativa. Por quê? Porque uma massa densa e mais fria está chegando e produzindo essa diferença no movimento do ar. Aí essa temperatura vem, esse vento começa a ficar gelado, a temperatura começa a cair, formar nuvens, fica nublado. Sabe por que fica nublado? Por quê? Porque a temperatura do ar cai e essa umidade condensa. Então eu tenho mais umidade condensando, formando uma densa cobertura de nuvens. Beleza? Se tiver umidade suficiente nessas nuvens, aí você vai ter a famosa chuva frontal, a chuva de frente fria. Aí pode ser uma chuva porrada também. Aí depende, né, gente? Aí é meio óbvio. Se a frente fria chega em Santa Catarina, que tem um baita litoral, lá a chuva é mais violenta, não tem mais umidade? Tenho, é. Se eu tenho muito mais água porque eu estou perto do oceano, então essa umidade vai condensar em muito mais volume e vai te produzir chuvas bem violentas. Foi o que a gente viu em 2023 acontecendo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha que tristeza, não foi? Chuvas violentíssimas causaram danos enormes. Isso tem a ver com formação também da MPA chegando. Tudo bem? Beleza? Aí choveu, aí depois da chuva geralmente estabiliza o tempo para o vento e vem o frio. Aí às vezes é aquele frio desgraçado, né? Frio violento que vem depois da chuva. Aí depois, né, gente? Você tá aqui no Brasil, né? O calor sempre vence. Aí o frio fica por uns dias, mas o calor, o sol bate doído e reesquenta o ar. Aí você volta a ter uma massa de ar quente predominante na região. Tudo bem, gente? Então essa é a dinâmica das frentes frias. E para finalizar aqui para vocês, o último tópico de climatologia é o bendito dos climogramas. Às vezes aparece no Enem, né? Climograma, professor. Galera, é gráfico, interpretação de gráfico. Climograma, você vai ter sempre, tá, as colunas que vão indicar pluviosidade, né, gente? As colunas vão te indicar aqui, ó, pluviosidade, ok?
Então, sempre as coluninhas aqui vão estar aqui para a gente, para ver se vai chover, se não vai e tudo mais, né? Beleza? Então, cada colunazinha dessa indica o volume de chuva no mês, que vai estar indicado aqui no eixo Y, tudo bem? Em milímetros. Sempre não, mas a maioria das vezes vai estar 3 dígitos, né? Ou 2 dígitos altos, tipo 50, 80, né? 90. Beleza? E a linha que aparece é a temperatura média em graus Celsius. Então, a temperatura é a temperatura média do mês. A chuva é o total de chuva no mês, ok? Detalhe, barriguinha aqui no meio, se está uma barriguinha na temperatura aqui no meio, essa curva, significa que aqui é inverno no meio do ano, então é hemisfério sul. Se aqui no meio está para cima, é que aqui no meio está mais quente, então é verão no meio do ano, então é hemisfério norte. Beleza? Climograma não tem muito segredo, você vai vincular a interpretação de climograma com a classificação dos climas brasileiros, que é bom dar uma recordadinha, é fácil, mas dá uma lida aí que você vai precisar. Galera, espero que tenha ficado útil para vocês essa super revisão aqui de geologia e climatologia em 30 minutinhos, tá? Um grande abraço para vocês, uma ótima prova, estamos à disposição qualquer dúvida. Tchau, tchau.